Então, eu vou chamar a mesa, Teatro em Tempos de Ditadura. Ela é composta pelo César Vieira, pela Dulce Muniz, pelo Tiago Vasconcelos. Vou chamar o César primeiro, por favor. O César Vieira foi militante e advogado de presos políticos durante a ditadura. Fundou há mais de 40 anos o grupo Teatro Popular União e Olho Vivo, o TUOV, é dramaturgo e diretor teatral. Vou chamar agora a Dulce Muniz. A Dulce Muniz foi militante política contra a ditadura, ainda é militante, devemos dizer, né? E comunista, né? Atriz e diretora teatral, participou nos anos 60 do Teatro de Arena, fundou e coordena o Núcleo 184, que são, os dois, né, são nossos vizinhos, tanto o Teatro de Arena quanto o 184, que está ali na Praça Roosevelt. Vou chamar para concluir a mesa o Tiago Vasconcelos. Tiago veio bem equipado, trouxe só uma sacola de livros de referência. Tiago, ele é integrante e diretor da Companhia Antropofágica, daqui da cidade de São Paulo. O Grupo Paulistano, nos últimos 4 anos, desenvolve um projeto de recontar a história social do Brasil a partir das relações de poder estabelecidas na colônia, no Império e no período da chamada República. Então, está com vocês 20 minutinhos, 25 no máximo, e depois a gente passa para nós todos e todas. Bom, em primeiro lugar, a gente queria cumprimentar os organizadores desse evento, né? Que é com movimentos e atitudes como essa que a gente consegue sempre caminhar num bom sentido dentro do teatro brasileiro. É uma honra para mim estar vendo aqui hoje a Dulce, né? Nossa companheira de cárcere, nossa companheira de Europa e nossa companheira de greves, principalmente aqui em portas de fábricas aqui em São Paulo. Um beijão para você. Bom, eu vou falar lendo alguma coisa, né? É muito importante, porque geralmente o que se fala, quando não é impresso e não é passado na mídia, ela acaba esquecida. Então, depois de um certo período de falar sempre de improviso, a gente resolveu de vez em quando o momento é importante, falar em cima de algumas anotações, né? Então vamos falar de censura, né? Vamos falar de censura no seu caráter coletivo, genérico, e também no seu caráter específico e individual, de cada um que sofreu a censura, né? A censura é uma atitude, a censura, as atitudes individuais, a livros, a obras de arte que existiu sempre, não é privilégio da ditadura de 64 no Brasil, ela sempre existiu no mundo, desde a época de Júlio César, né? Na Roma Antiga, quando ele escreveu um livro que se chama Guerra Púnica, de Belo Gálico. Esse livro foi censurado, cortado e praticamente mandado destruir pelos senadores de Roma, que eram companheiros de César no Senado, né? E o teatro, portanto, existe, e sempre existiu, e é de todas as artes, né? Literatura, pintura, artes plásticas, música, é a arte mais perseguida, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Por quê? Porque talvez o teatro fale olho no olho, fale diretamente às pessoas, fale a emoção dessas pessoas e faz com que nasçam nessas pessoas um conteúdo de busca da sua rebeldia. Um cara de 70, 80 anos, ele é sempre jovem se ele conseguir manter a sua rebeldia, a sua fama de revolucionário e rebelde. E a censura, por incrível que pareça, reforçou as possibilidades de uma união relativa no Brasil, né? Antes do golpe de 64, a censura que existia no Brasil era dirigida ao teatro de revista. Oscarito, Virgínia Nani, Dercy Gonçalves, o
Grande Otelo, eles faziam uma coisa linda que se chamava, e que se chama ainda hoje, né? O teatro de revista, no qual os poderosos sempre eram criticados os poderosos, através de piadas, de sacanagem, através de músicas, e a censura se atirou diretamente naquela época da ditadura Vargas em cima do teatro de revista, né? Combatendo esses espetáculos que a gente chamaria de picantes, mas revolucionários também, que falavam do seu povo, que teve como Walter Pinto seu principal expoente como produtor, né? Após o golpe de 64, com uma criação por um crápula chamado Petrônio Portela, que foi o primeiro ministro da ditadura do Castelo Branco, ele criou uma coisa que é a Lei 5.536, de 21 de novembro de 1968. Ele criou o Conselho Superior de Censura, onde, falando especificamente do teatro, onde essa lei regulava, castrava o seguinte: ela se dirigia a proteger, primeiramente, a moral e os bons costumes, e secundariamente, a subversão. Ela evitava, entre aspas, né, que a moral fosse atacada, que os bons costumes fossem atacados, e que não existisse nada que pudesse ser chamado de subversivo nos nossos textos, né? Então, a lei cria o Conselho Superior de Segurança, que tinha a função, o objetivo de controlar a moral e os bons costumes. Com relação ao Conselho Superior de Cultura, ele especifica duas coisas para o teatro, uma com relação ao texto e outra com relação ao espetáculo, né? E o autor, o produtor, o diretor, que naquela época desejasse mandar ter a sua peça liberada pela censura, ele tinha que mandar esse texto para o Conselho Superior de Censura em Brasília. Esse texto era examinado e recebia o parecer, geralmente, de um técnico de censura, né, ex-jogadores de futebol, apaniguados de qualquer nível, pessoas que eram puxa-saco do governo e tal, recebiam esse cargo como uma benesse, e ali eles trabalhavam, né, como censores de texto teatrais. E o que tinham que fazer esses censores, né? Essa é a pergunta, e a resposta é a seguinte: primeiramente, eles podiam liberar esse texto totalmente, era uma das hipóteses. Segundo, eles podiam poderiam proibir esse texto totalmente, e o terceiro, podiam liberar com cortes, isso falando do texto. Quando o texto, então, volta, se fosse proibido, cabia recurso, mas jamais um recurso foi aprovado com relação às peças proibidas, né? Num total de 734 peças foram proibidas no Brasil no período entre 64 e 1988, que é a época da promulgação da Constituição, né? 734 textos foram proibidos. Estão nas gavetas da SBAT, da Sociedade Brasileira de Autores, e eu imagino, aliás, tenho certeza que deve ter muito texto bom. De duas gerações massacradas, sufocadas, que não puderam dar o seu grito. Estão lá. Eu acho que muitos grupos de teatro aqui estão representados, e eles podem estudar esses textos de autores conhecidos, de autores desconhecidos, que são muito importantes. Eu tive a oportunidade, quando estava na presidência da SBAT, de ler algum deles, de bater os olhos em alguns deles. Acho que são muito importantes e são retratos de época, são especificamente retratos da época, né? Então, esse texto, depois, se ele fosse aprovado, ou se fosse aprovado com cortes, ele voltava para o estado de origem, de onde o produtor, o diretor, teria encaminhado para Brasília, para o Conselho Superior de Censura, né? E eles tinham que aqui proceder a outra censura, que era a censura do espetáculo. Então, em Brasília era a censura do texto, e em São Paulo a censura do espetáculo, com as mesmas normas,
Podiam proibir totalmente, podiam liberar com cortes, ou podiam liberar totalmente, o que era muito raro, né? Agora, embora tratando de um assunto muito sério, né? A gente pode dizer que Brasil é Brasil, né? Então, para pegar um pouquinho de folclore, nós tínhamos alguns macetes para tentar ludibriar essa censura, né? O Isaías Almada descreve muito bem, num dos artigos dele, o que a gente fazia para liberar a censura. Em um espetáculo, várias coisas se faziam, mas num espetáculo você reforçava algumas cenas que não atingiam o conteúdo e a mensagem do espetáculo. Você reforçava algumas cenas violentas, fortes, justamente para serem cortadas, para serem castradas. Era uma espécie de bois de piranha. Isaías usa esse termo. Então, se colocava aquilo, a gente já sabia que ia ser proibido. Então, em vez de ter 2 ou 3 cenas violentas, no qual o roteiro do espetáculo, se tinham 10. E o censor se atirava em cima daquilo, se considerava um vitorioso, e a peça passava com cortes e tinha sido cortado exatamente aquilo que a gente não queria ser montado, né? E também, na impressão desses textos, quando se mandava o texto, a expressão era datilografado o texto, se mandava o texto para a censura em Brasília, se mandava mesclado de letras normais, as letras comuns, pequenas e tal, e se mandava também em negrito algumas coisas que serviriam para corte. O censor, então, batia os olhos naquilo com o texto normalzinho e batia os olhos no negrito. Saltava para ele, realçava para ele, e ele ia facilmente proibindo aqueles textos que não seriam necessários à boa compreensão do espetáculo, né? Outra era fazer também letrinhas muito pequenas, tipo bula de remédio. Então, as de bula de remédio ele não lia, e lia outras que deveriam ser cortadas. E também fazendo uma homenagem, como Jesus, por exemplo, tinha o bom ladrão do seu lado, na censura a gente tinha um cara que era o bom censor, né? Chamado Coelho Neto. Então, no sorteio, muitos grupos queriam que a sua peça caísse com o Coelho Neto. Ele escreveu um livro agora, recentemente, contando as peripécias dele. Não é que fosse um cara bacana, etc, etc. Mas dentro do que ele foi, um censor, ele foi bom censor, liberou muita peça. Então, guardem esse nome aí, quem sabe algum dia a gente faz uma estátua ao revés do Coelho Neto, né? E nessa luta toda, eu estou falando meio a olho, nessa luta toda nós tivemos algumas pessoas muito importantes, né? Uma dessas pessoas que trabalhou na casa, a segunda casa aqui acima, no Teatro de Arena, que trabalhou no Teatro da Cidade de Santo André, Eleni Guariba, né? Diretora de teatro, mulher de teatro, gente de teatro, que gritou, através dos seus espetáculos como diretora, a palavra liberdade sempre e sempre. Nunca é muito falar da Eleni, e principalmente sabendo que ela foi torturada, foi assassinada, e até hoje o seu corpo não apareceu. O corpo da Eleni Guariba se encontra até hoje desaparecido. Então, toda vez que se puder falar, uma sugestão para os jovens autores, é um tema maravilhoso, escrevam a biografia da Eleni. Além de ter seríssimos conflitos, que seriam muito para uma abordagem teatral, tem a vida de uma revolucionária, de uma lutadora. Guardem esse nome, Eleni Guariba. Volto aqui, eu tinha anotado e friso também para vocês o número 734, é um número cabalístico, né? 734 caras, às vezes até coletivamente, escreveram coisas visando que essas coisas não eram para ficar numa gaveta, eram para subir num palco, e não tiveram essa chance. Não só os autores conhecidos, não, mas todos os autores que enviaram. São 734, não são tantos, né? Analisarmos assim para a leitura. Mas é muito importante que a gente guarde esse número e procure, de uma forma ou de outra, nos nossos escritos, nas nossas direções, nas nossas músicas, denunciar, denunciar e denunciar. Porque
O golpe, quando vem, ele vem sorrateiramente, ele não declara, nós vamos fazer o golpe no 1º de abril de 64. Ele vem sorrateiramente, ele tem que encontrar, entre aspas, o nosso sorrateiro de confronto até antes deles porem a cabeça para fora. Agora eu vou falar muito específico, né, porque eu abri falando que tem específico e genérico, não posso deixar de falar do específico, que é falar na primeira pessoa, mas como a gente teve muito problema com a censura, eu vou falar especificamente da minha experiência com a censura e do Teatro Popular União e Ouro Verde, né? Bom, eu escrevi na época, quando eu escrevia só para o teatro convencional, eu escrevi uma peça chamada Um Uísque para o Rei Saul, que foi montada em São Paulo pela Lilian Lermert, pela Irina Greco, e foi montada no Brasil, no meu entender, pela mais importante atriz ao lado de Cacilda Becker, que é a Glauce Rocha. Esse texto, Um Uísque para o Rei Saul, tinha uma cena em que um dos personagens fala o seguinte, recebendo uma homenagem: dei meu testículo para o bem do povo. Ele falava isso com relação a esse espetáculo em que se encontraria uma solução proposta por um personagem de solucionar todos os problemas do Brasil através do quê? Da castração dos homens, né? Se trazendo loiros de olhos verdes americanos para cobrir as nossas mulheres, então se evitaria a continuidade da raça brasileira, se é que existe, né? E o censor, quando se deparou com isso, com a fala do personagem, dei meu testículo para o bem do povo, ele despachou: cortem-se os testículos. Para ele a palavra testículo tinha sido grave, o conteúdo não interessava. Então, cortem-se os testículos, e a Glauce fazia muito bem, né? Ela fala: dei meu, e fazia assim, como parte do povo, né? Depois chacoalhava o testículo assim, visual, né? Apenas visual, não se via o testículo. Isso foi continuando, porque ela passou a não falar mais o dei meu testículo e já mostrava o cartaz. Então, reforçava muito mais a ideia, né? Eu tive outra peça também proibida, que chamava Os Sinceros, que se chama Os Sinceros, foi recuperada pelo arquivo da Escola de Arte Dramática do Milo Elcio Pedro, uma coisa muito importante que tem lá, de textos brasileiros proibidos, né? Chamava Os Sinceros e se passa na sede da União Nacional dos Estudantes. Um outro texto que liberado com cortes, que se chama Morte aos Brancos, a Lenda de Sepete Araju, que conta a história dos 7 povos das missões, das guerras Guarani que aconteceram em 1750 no Rio Grande do Sul. E eu, quando escrevo, para criar um clima, para estar usando coisas que a gente pesquisou, eu costumo ter uma parede onde eu vou colocando determinadas coisas, né? Escrita aqui, os índios tais, índios aquilo e tal, e numa dessas paredes eu coloquei: aqui estão os 30 mil homens dos índios. Então, quando eu fui preso, eles invadiram a minha casa, e além de pegarem uma porrada de coisa e colocarem uma arma 32, calibre 32, como se eu estivesse portando, quer dizer, como advogado ou como autor teatral, andava com a arma a tiracolo aqui. Negócio maluco, né? Mas eles se bateram com o que estava colado na parede e levaram isso. E na base de muitos interrogatórios, né? Alguns com porradas, outros não, eles queriam saber dos 30 mil homens em pé de guerra, achando que era atual. Por que eles achavam isso? Que tinha um mapa do Rio Grande, eu tinha colocado o alfinete espetando e com a cabecinha vermelha embaixo dos 30 mil homens. Eles queriam saber, pô, que 30 mil homens era esse? Que deu até, depois de um certo ponto, se estabelece um relacionamento estranhíssimo, né, entre o torturado e o torturador, entre o carcereiro e o encarcerado. É um negócio muito fodido, né? Eu pude falar para o cara, né? Ele chama Carlos Alberto Ustra, está sendo processado pela Melinha que estava aqui, né? E também foi um cara que conversou muito comigo. E eles queriam saber onde estavam os 30 mil homens. E quem tinha feito aquele mapa?
Aquele mapa tinha sido feito por um general que tinha morrido há 15 anos atrás, chamado Assis Brasil, que é o maior cartógrafo do Brasil. E, coincidentemente, o chefe da Casa Militar do Jango Goulart chamava Assis Brasil. Então, eles fizeram uma ligação maluca. Um cara que tinha morrido, tinha o mesmo nome há 20 anos atrás, eles colocaram. Mas daí, quando eles encheram tanto o saco de perguntas, e o clima estava um pouquinho mais ameno, devia ter ficado uns 3 dias sem levar porrada, eu respondi para eles: coronel, se fossem 30 mil homens, eu provavelmente não estaria aqui. Ele entendeu, né? Entendeu o que queria dizer. E se a gente tivesse, por acaso, invertido a situação, nós não estaríamos torturando, prendendo e batendo. Podíamos estar até presos, ou prendendo alguém, mas não torturando nem batendo. Respeitando, sim, todos os direitos humanos possíveis e imagináveis. Né? E a mais interessante, né, a gente está fazendo um pouco de folclore, estou fazendo meio piada, mas a época não foi piada não, foi foda, né? Foi foda. Então a gente teve uma peça que se chama O Rei Morreu, Viva o Rei, que está em entendimentos agora atualmente para ser montado pela Companhia de Teatro de Rua, Teatro Popular, Buraco de Oráculo, né? E a gente vai ser muito bacana se montarem, porque ela continuou proibida depois de uma porrada de liberações. Ela foi encontrada num escaninho lá, escondido num dos arquivos do DOPS perdido, foi encontrado esse texto. E esse texto, se tivesse que dar razão, eu daria razão para eles proibirem. Se fosse censura, eu proibia pra caramba. Esse texto chamado O Rei Morreu, Viva o Rei. Esse texto, a ação ocorre num país imaginário, né? É uma monarquia, onde os estudantes, como sempre, né? Eles, muito bem, eles fizeram uma passeata e confrontaram com os militares desse reino, né? E nesse confronto, um dos estudantes negros morre e um dos generais leva uma pedrada no saco e é levado para o hospital, e no mesmo hospital onde está o estudante morto está o general que levou uma pedrada no saco. E daí é uma cena em que o médico fala para ele: pô, meu general, aconteceu isso. Aí ele fala: pô, não é possível e tal, começa a argumentar em termos médicos e tal, mas não tem uma saída. O cara fala: médico, tem uma saída, um transplante. Sabe? Você topa fazer um transplante. E a mulher dele que estava do lado do general falou: pô, é claro, faça transplante. Achou interessantíssima a ideia. E daí ele toca o transplante e eles pegam os testículos do estudante negro, né, e fazem a transferência para esse general. E daí o general, depois que melhora, ele era uma figura importante no governo, ele era primeiro-ministro do governo, ele começa a melhorar suas atividades sexuais, né, com benefício da própria mulher. Ele gostou muito da história e, principalmente, ele começa a mudar a sua ideologia, as suas ideias políticas. Ele começa a guinar para a esquerda. Ele sofre uma influência física, sexual, e passa a sofrer também espiritual, né, de inteligência, e passa a fazer algumas medidas e alguns atos em caminho da emancipação daquele povo, né? Então, o que acontece? Eles se rebelam, os outros militares, colocam ele contra a parede e dizem: não dá para você continuar assim. Não dá para você continuar assim. Você tem que tomar uma posição, ou muda, ou nós vamos ter que tomar outra posição. Daí a peça termina com ele se castrando, né? Termina com uma castração dele, ele se castra e volta a assumir o poder. É um eunuco, como muitos que existem por aí na América Latina. E existiram também no Brasil, né? E uma coisa que a gente quer falar, que é censura também, que existe até hoje, que perpassou por governos nos quais a gente votou, nos quais ainda se espera alguma coisa, né? E é uma coisa que chama ABIN. Eu gostaria que vocês guardassem esse nome. ABIN.
Associação Brasileira de Inteligência. Funciona no Palácio do Planalto. Funciona no Palácio do Planalto desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E a função dessa ABIN é fazer um levantamento social, político, esportivo de cada cidadão brasileiro. De cada cidadão brasileiro, e ter isso arquivado. Brasil 2012, Palácio do Planalto, tem um órgão com muito dinheiro, com dinheiro relativo, fiscalizando o povo brasileiro. Nós esperamos até que se possa levar essa reivindicação à presidenta eleita, que foi torturada, que foi presa, e que sabe que a ABIN existe. E eu acho que esse é um momento em que se poderia fechar essa entidade, Agência Brasileira de Inteligência. Acho muito importante se guardar isso, talvez fazer uma campanha, se denunciar, porque pouca gente sabe. Em 1988 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que tem alguns avanços, né? E ela vem com uma colocação jurídica que se chama habeas data. Pelo habeas data você intima o governo e pede para o governo mostrar essas informações e eles mandam. Quem tiver interesse é fazer esse pedido para o Palácio do Planalto, não para presidente, vamos ficar bem claro, mas para um advogado que dirige a ABIN e solicita informações sobre a sua pessoa de cada um de nós. E o que é terrível, no meu caso, eu pedi, a Constituição foi promulgada num dia, 1988, eu pedi no dia seguinte, e consegui que eles me mandassem essas informações, algumas verdadeiras, algumas meia-verdades e algumas totalmente falsas. Agora, o que é grave é que essas informações a respeito da minha pessoa começam quando eu estudava no Colégio Bandeirantes, ali na Vila Mariana, e tinha mais ou menos 16 anos. Tem 51 páginas, contando. Fez uma conferência aqui hoje à noite, falou para 150 pessoas, falou isso, aquilo. Esteve em tal lugar, tal. Fez um pronunciamento, falou em tal lugar, escreveu tal artigo, e vai até o sequestro do Abílio Diniz. Quando eu fui um dos caras conversados para ser o advogado dos sequestradores, e vai até ali, quer dizer, a ditadura acabou, mas a Agência Brasileira de Inteligência não acabou e continua funcionando. Então você tem que saber que tem... De onde vem esse dinheiro, primeiro? Quem banca que milhões de cidadãos brasileiros têm os seus telefones ainda hoje censurados, correios censurados, pessoas seguidas, porque quando eles dão as informações... Nós tivemos a oportunidade de pedir para o Boal, né? O Boal foi meu professor e depois foi meu cliente. De pedir sobre o Boal, vem coisas do Rio de Janeiro, vem coisas atuais, quer dizer, quem está pagando da queda da ditadura, vamos supor 1988, efetivamente, que infelizmente não acabou totalmente, que seja colocado e pensado. E no meu caso, por exemplo, a ditadura já tinha acabado e eles continuavam fazendo a minha ficha, que não sou tão importante assim. Imagina o Chico de Assis, pô, Chico de Assis deve ter 600 páginas. E eu esqueci também de falar uma coisa que a Dulce vai complementar depois, maravilhosamente bem. As pessoas presas, né? As presas ligadas ao teatro, né? Além da Helenia assassinada, né? Algumas pessoas presas, né? Augusto Boal, Isaías Almada, Celso Frateschi, Denise Del Vecchio, Plínio Marcos e outros tantos e tantos. Gente de teatro que saiu das suas atividades teatrais para lutar nas ruas. Não estamos aqui justificando a luta armada, nem sim nem não. Mas quando a imprensa está amordaçada, o Congresso de joelhos, e ninguém fala, alguém tinha que falar. Então a violência da ditadura se respondeu com a violência da Revolução.
saí totalmente do tema, né, porra, mas tudo bem. Olha, só queria terminar falando que a censura existiu, existe no mundo inteiro, mas nós temos outra. Talvez pior, talvez mais fodida do que a censura direta, que é a censura econômica, que é a censura dos editais, que é a censura daqueles que escrevem as leis ditas de incentivo. Eu não me refiro aqui à lei do fomento, que é um grande avanço para São Paulo, sem sombra de dúvida, mas me refiro às outras leis de incentivo e o preço que essas leis custam de consciência, de pensamento, para quem delas precisa e quer fazer uso. Obrigado por vocês. Esse negócio pode ficar aqui, no chão, assim, da mesa? Dá? Tá bom. Porque é tão pequenininho aqui, e eu sempre reivindico essa coisa do ator e da atriz, né? Tem pessoas que gostam muito de microfone. Eu, desgraçadamente, não gosto deste aparelho, entendeu? Então, quando eu posso deixar ele assim, eu prefiro. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês que eu não vou poder ficar até o final do debate. Porque no nosso pequeno teatro aqui na Roosevelt, o Teatro Estúdio 184, nós estamos recebendo um espetáculo extraordinário de Ribeirão Preto, que se chama Mulheres Vermelhas, que é sobre depoimentos de mulheres que foram presas, enfim, e faz um apanhado de um período que vai desde a colonização, desde a invasão pelos portugueses do Brasil, né, até agora, mais ou menos, os dias de hoje. Eu tenho que estar lá porque tivemos que fazer uma sessão extra às 18 e a sessão normal é às 8. Então eu vou ficando assim até a hora que der para eu ficar, tá? Eu vou tentar falar mais ou menos brevemente e bem concisamente. É muito difícil falar concisamente de um tempo tão difícil. Falo rapidamente e sempre e no meu nome pessoal. Eu me chamo Dulce Muniz, tenho 65 anos. Nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, São Joaquim da Barra. É uma cidade muito boa, tem gente muito boa. O nosso ex-ministro de Direitos Humanos, Paulinho Vanucchi, é meu colega de São Joaquim da Barra. O pai dele foi meu professor de português e a ele devo o amor pela língua, pela literatura, pela poesia e pelo teatro. Tive um outro grande professor, Creso Antônio Filetti, de História. Quando houve o golpe de 64, eu tinha 16 anos. As calçadas da minha pequena cidade foram pichadas com as seguintes palavras. Professor Creso, bêbado, ele era do PSB. Naquela época, um partido também de esquerda. Roger Ferreira, Solon Borges dos Reis, Raul Schwinden, um monte de nomes que iam lá. E então, eu fiz 18 anos em 65, logo após o golpe. Esse momento foi um momento muito interessante, porque havia a possibilidade de você fazer coisas contra. Então, Opinião, Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, um monte de espetáculos e de gente, e a censura, claro, caindo em cima. Então, nós, meninos de São Joaquim da Barra, com 18, 19 anos, 20 anos, nós pegávamos o ônibus às sextas-feiras, à noite, vínhamos até São Paulo para assistir as peças. Morte e Vida Severina, O Rei da Vela, Arena contra Zumbi, Liberdade, Liberdade, nós assistimos em Ribeirão Preto. Arena contra Tiradentes, nós fomos a Franca. Então, para vocês verem como era um colégio público, a minha escola, eu estudei no grupo escolar e depois no colégio estadual também. E os professores, como eu falei do professor Ivo, eles incentivavam muito a gente. E a gente fazia alugavam as Kombis e nós vinhamos. Até que em 1968 eu vim para São Paulo definitivamente para fazer faculdade. Eu queria fazer Ciências Sociais e História e fazer teatro. E lá em São Joaquim nós tínhamos fundado uma academia joaquinense de letras, nós tínhamos feito alguma coisa de poesia, né? E todos nós, então,
viemos para São Paulo. Este grupo que se juntava lá, e nós viemos para São Paulo. O Paulinho foi fazer medicina, o Zé Ivo ficou em São Joaquim, o Serginho também. O Norberto veio, virou um pintor muito importante, um artista plástico, e várias pessoas que vieram. E daí eu entrei num grupo de teatro chamado Casarão. E aí conheço, inclusive, César Vieira, meu amigo Idi, porque ele se chama, na verdade, Idibal Piveta. E nós chamávamos ele de Idi, né? Então, participei de uma primeira gravação de uma peça que ele tinha, né? Muito interessante. E fizemos, então, neste casarão, que era abandonado, fizemos um teatro naquela época já chamado de alternativo também. E ficamos lá um pouco, e logo em seguida abriu o curso de interpretação do Teatro de Arena, aqui, este, do Teodoro Bani. Era ministrado por Cecília Tumin, que era uma atriz argentina casada com Augusto Boal, Eleni Guariba, que havia dirigido e fundado o grupo Teatro da cidade de Santo André, o Jorge Dandan, ela montou lá, e ela ganhou o prêmio de revelação de direção. Ela tinha dado aula na Escola de Arte Dramática também, quando ela voltou do seu estágio com Roger Blanchon, na França, e do seu estágio no Berlin Ensemble, lá em Berlim. Então, essas mulheres iam coordenar um curso de teatro, de interpretação. E ainda tinha o professor Baldur, que dava aula de canto, a professora Rosemarie, que dava aula de voz, colocação, essas coisas mais técnicas, e uma bailarina negra chamada Mercedes Batista, que daria, então, danças afro-brasileiras. Isso para nós foi né? Então, mais ou menos 20 jovens, 30 jovens se dirigiram ao Teatro de Arena e nós, então, ficamos amigos. Neste grupo havia Celso Frateschi, Denise, que não era Del Vecchio, era Denise Falótico, depois que ela vira Denise Del Vecchio, por causa de uma avó que vai descobrir lá não sei aonde, e que não é Del Vecchio, é De Vecchio. Mas a imprensa Del Vecchio, De Vecchio virou Del Vecchio. Então, Denise, o Edson Santana, que hoje é Edson de Santana, a Hélio Muniz, que está lá em uma cidade de Santa Catarina, Joinville. E havia ainda um outro, que estava também conosco, que depois se dedicou à moda, Elísio Brandão, e Mário Mazetti, que cuidava do som, porque havia sido assistente do Boal no Feira Paulista de Opinião, que aconteceu em 68, que foi um painel de todas as artes que se faziam em São Paulo naquela época e que foi muito perseguida pela censura política e pela polícia política também, assim como o Roda Viva, que também havia essa figura horrorosa do Comando de Caça aos Comunistas, que era o CCC, que invadia espetáculos, ameaçava pessoas, batia nas pessoas. Então, nós entramos nesse curso. E aí foi uma beleza, porque a Eleni Guariba era uma jovem professora, ela era extraordinariamente inteligente, ela era, de fato, brilhante, né? E ela a Cecília era uma ótima professora de interpretação. Enfim, era um curso muito bom. Nós fizemos este curso e fomos, neste período de curso, a gente assistia às peças de teatro. E, claro, eu não falei para vocês, mas todos vocês sabem que dia 13 de dezembro de 1968, o golpe dá o seu quinto golpe, porque teve o AI-1, o AI-2, o AI-3 e o AI-5. Portanto, é o quinto. Tem gente que fala que é o segundo, não é verdade. É o quinto golpe. E aí um golpe quase mortal para nós, por exemplo, das artes em geral, cinema, teatro, poesia, literatura em geral, pinturas, né? Daí que tem essa ideia, então, de fazer esse painel chamado Feira Paulista de Opinião. E, claro, cai também sobre os estudantes, né? A Uni fechada já em 64, aí então é completamente estraçalhada, porque se tenta fazer um congresso, todos são apanhados. Já tinha sido assassinado o Edson Luiz em fevereiro de 68 no Rio, né? Março, 28 de março, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a situação se transforma realmente numa coisa terrível. Então, nós que tínhamos 20, 18, 19, 21, 22 anos, e muitos de nós, então, dentro do teatro, também começam a pertencer a organizações clandestinas de resistência à ditadura militar. Então, alguns vão para a luta armada.
O Hélio Muniz, que era o meu marido à época, e eu, nós fomos militar no glorioso PORT, Partido Operário Revolucionário Trotskista, que brincavam os nossos adversários e também a direita, que a gente, para fazer um congresso, precisava só de um Fusca, de tão poucos nós éramos. Mas eu tenho muito orgulho dessa nossa militância. E então nós continuamos a fazer teatro, a participar das ações que o teatro também fazia, né? E era muito grave. O Boal, em 1969, ele queria fazer o Arena Conta Bolívar, e não conseguia fazer aqui, que era muito difícil. E ele, então, bolou uma estratégia de que nós montássemos uma peça, assim, mais ou menos ingênua, para ganhar o dinheiro para eles poderem ir para Nova York para fazer. Então, nós começamos a fazer o Casamento do Fígaro, que a Eleni ia dirigir, e começou a dirigir. Só que a Eleni Guariba não era uma moça ela era muito audaciosa. Então, ela começou, imaginou uma luta de classes, ela mostrando as classes, como ela tinha feito no Jorge Dandan, lá em Santo André, né? E ela queria mostrar todas as classes sociais. Desgraçadamente, ela já estava comprometida também com a luta armada, embora não tivesse nunca sequer tocado neste assunto para nós, seus jovens alunos do Teatro de Arena. Nós só vamos saber isso no final do ano, né? Então, ela é obrigada a ir saindo, se escondendo, enfim, e até que ela não aparece mais. E aí o Boal, então, assume a direção, nós fazemos, ele ganha o dinheiro e ele vai embora para Nova York fazer o espetáculo. Neste meio tempo, então, nós resolvemos, este grupo que ficou, Celso Frateschi, Denise Del Vecchio, Hélio Muniz, Edson Santana, Elísio Brandão e eu, nós resolvemos, então, estudar uma coisa que o Boal falou sempre para nós, que era o tal do teatro-jornal, que era o quê? Dramatizar notícias de jornal, né? E nós fizemos isso. E fizemos 5 edições clandestinas. Não passamos pela censura nem nada, que era terrível, não é? E nós tínhamos grandes assistidores. Nós tínhamos, assim, Anatole Rosenfeld, nós tínhamos, assim, Otávio Ianni, Jean-Claude Bernardet, essa gente que vinha no Teatro de Arena para nos assistir, né? E quando o Boal voltou, então, de Nova York, ele ficou feliz, porque finalmente alguém tinha conseguido fazer o que ele sempre quis fazer. Só que a ideia dele era muito mais avançada, ele queria pegar o jornal de manhã, ensaiar de tarde e à noite mostrar, para fazer militância mesmo, como militância. Mas ele gostou muito, e aí vem, então, um pequeno relato do que é a censura. Nós, então, eu não fui a Brasília dessa vez. A minha irmã, que morava lá, que liberou o texto e tal. E aí vinha para a censura do espetáculo. Daí o Boal, então, depois que já tinha selecionado as cenas desses 5, que eram as menos perecíveis, aquelas que podiam servir há mais tempo, ele nos juntou e disse, agora que vocês vão fazer o teste, se vocês realmente vão poder ser atores e atrizes, porque vocês têm que enganar o censor. Como? Né? Vocês têm que fazer muito mal, porque era porrada. Era porrada, o teatro-jornal era violência, porque era o que era? Eram eles, né? Então, era sobre o que acontecia. A gente pegava notícia de jornal e dramatizava. Então, era bem violento. Aí ele falou isso para nós, tá bom, então vamos lá, né? Aí veio o censor. E nós fizemos. Foi uma verdadeira desgraça, foi uma catástrofe. O censor ficou tão comovido com a nossa ruindade, com a incapacidade que a gente tinha de pisar naquele palco do Areninha, porque tinha um pequeno teatro lá, que chamava Areninha, tinha 40 lugares, o Arenão tinha 120, por aí, mais ou menos, 131, né? E o nosso Areninha tinha uns 40. E aí ele ficou tão comovido que ele virou para nós, pegou o nosso e falou assim, meninos, por favor, vocês têm que melhorar um pouco, vocês estão muito ruins, vocês estão muito verdes. E aí ele foi embora. Aí o Boal, que sempre foi um homem também de uma inteligência descomunal, ele falou, vai ver se ele já foi embora mesmo, vai ver se ele já desceu, se já pegou. Porque sabe que, um parênteses, havia uma suprema crueldade. Além de você mandar o texto, você era obrigado a ir buscar o censor
no lugar que ele estava para ele vir censurar você. Isso era uma coisa que nos enchia de ódio, mas para ir embora a gente não precisava levar, né? Então, ele falou, vai ver se ele foi embora, porque senão, pode ser que esteja o Arena, o Teatro de Arena, né? Tá ali, bom. Ele tinha ido embora. Aí o Boal, então, falou, parabéns para vocês, meninas. Vocês são atores e atrizes. Vocês enganaram o censor. E daí foi uma coisa extraordinária, porque a gente conseguiu fazer, essa era a proposta do Teatro Jornal, formar grupos de teatro que fossem atuar na igreja, nas comunidades, nas escolas. Por quê? Porque nós vivíamos em plena ditadura, né? Isso era 1970, começo de 70. E aí, então, organizamos, estávamos fazendo espetáculo, e este nosso companheiro já tinha passado pela polícia várias vezes, ele era um militante há muito tempo, e morava numa casa em que mantinha a pequena gráfica do Porte. Também morava com um companheiro que era um dirigente alto lá do Nordeste, que era muito procurado. Então, a primeira coisa que o Olavo fez foi falar que ele já tinha sido preso, porque eles perguntaram, para tentar nos defender. E o Olavo acaba sendo morto, né? Ele é morto, e aí, como ele era operário, estava trabalhando como operário em Santo André, eles injetam uma porcaria química qualquer nele e falam que ele matou, que ele se matou, e não é verdade, ele foi torturado praticamente até a morte. Quando ele foi retirado da cela, ele já não andava mais praticamente, ele foi carregado porque os seus rins estavam paralisados. E aí, por que eu falo isso? Porque quando eu desci, eu fui a primeira a descer, porque eu desmaiei, porque eu tinha sido presa a meio-dia, mas a gente estava fazendo militância. Como a gente não pegava em armas, a gente fazia o quê? Comício relâmpago, cantávamos a Internacional, com a nossa mão para cima, e íamos fazer panfletagem de casa em casa, maio de 70, a plena ditadura Médici. Quer dizer, tudo louco, né? Claro, a polícia, quando a gente chegou lá no estádio Vila Maria Zélias, nos prenderam. Quando eu cheguei no DOPS, depois de ter passado pela Operação Bandeirantes, o QG da Polícia Militar, o Batalhão Tobias Aguiar, eles levaram a gente para o DOPS. Então, quando eu cheguei no DOPS, eu desmaiei, porque era acho que umas 3h30 da manhã, e a minha pressão foi para baixo. Chamaram o médico que estava preso, nunca me esqueci dele, sempre faço reverência, Dr. Valdemar Tebaldi. Depois ele foi prefeito americano, fundador do PT também. E ele falou que eu tinha tido uma baixa violência e me mandaram logo para a cela. Então eu cheguei, fiquei sozinha lá. Aí logo as companheiras começaram a chegar, 17 pessoas foram presas nessa brincadeira. E aí passou, já começou a... De repente eu abri, porque tem a cela, né? Aqui. E aqui tem a porta. E no meio da porta tem uma portinhola, que é só para abrir para você, o cara pôr a comida, você sabe. E aí abriram a portinhola, assim estava aberta, e eu vi uma carinha. Era a Carmute, a professora Maria do Carmo Campeiro. E ela era muito amiga da Eleni. E eu conhecia a Carmute. E daí quando eu fui me levantar para falar, Carmute, ela saiu correndo. Quando eu estava chegando, vamos supor que aqui fosse então, quando eu estava chegando aqui, quem que aparece na portinhola? A carinha da Eleni. Então aí, descobre-se que a Eleni estava presa desde fevereiro de 70. E daí, nos encontramos, falamos, e ela sai. E eu fiquei, porque como mataram o Olavo, eles soltaram a gente. A gente não ficou muito tempo. 20 dias, eles soltaram a gente, mais ou menos. E aí, a gente volta para a Arena, e aí desenvolve todo o processo do Teatro Jornal, com os companheiros que já estavam pesquisando. E a Eleni fica até março de 71. Ela sai em março de 71 e ela vem praticamente todos os dias aqui no Arena. E ela tem o firme propósito de que ela vai reconstruir a Vanguarda Popular Revolucionária, que era a organização na qual ela militava. E nós viajamos então para Nancy, porque nós fomos convidados para participar. Lá nos encontramos com o União Olho Vivo, que ainda não era União Olho Vivo ainda, né? Já era União Olho Vivo. E fizemos uma grande campanha lá. Encontramos também o Teatro Experimental de Cali, de Henrique Buenaventura, e Santiago Garcia, do La Candelária, e alugamos um ônibus e viajamos a França inteira, fazendo espetáculos juntos. Voltamos para o Brasil,
ditadura, 71. O Boal saiu nesse meio tempo, foi nos encontrar, né? Fizemos uma campanha mundial de libertação do Boal, porque o Boal, pouca gente sabe, mas ele foi muito torturado pelo Sérgio Cury, muito torturado. Então, na verdade, essa morte aos 70 e poucos anos, na verdade, ela é prematura. O Boal era para viver muito mais tempo, mas todo mundo sabe que quando você é muito torturado ou quando você sofre um atentado, a vida é abreviada, né? Então, o Boal vai para lá e nós voltamos para salvar o Arena. Então, nós fizemos aqui no Teatro de Arena o Doce América Latinoamérica, depois nós brigamos com o Arutin, que era o administrador, e fomos acolhidos pelo Maurício Segal e a Beatriz Segal no Teatro São Pedro, que tinha sido completamente restaurado por eles. E nós, então, lá vamos trabalhar com o Fernando Peixoto. Fazemos a Semana de Arte Moderna, depois os Tambores na Noite, enfim, ficamos acolhidos lá. Depois cada um foi para o seu lado, o Celso e a Denise foram para o núcleo lá na Penha, nós fomos para... Enfim, cada um foi cuidar da sua vida particular, a gente se desentende, a vida, ela tem desentendimentos, a gente pensa que não, mas ela tem desentendimentos e às vezes a gente se separa das pessoas. Mas nós todos ainda hoje temos um grande, quando foi o Cia Livre, a Cia Livre conta 50 anos do Arena, nós todos estávamos aqui com o Boal e com o Zé Renato. Daí então, neste Cia Livre conta Arena 50 anos, eu me aproximei muito de Zé Renato, que é o fundador do Teatro de Arena, esse espaço que tem aí, foi o Zé Renato com mais umas pessoas, Eva Vilma, Geraldo Alonso, né, umas pessoas, é isso? Né? Mas isso tudo está nos livros, né? Tudo está no livro. E me aproximei muito do Zé e íamos fazer uma parceria lá no teatro, mas infelizmente ele morreu antes também. E de lá para cá, dessa época tão dura da ditadura, nós todos fizemos o Teatro de Arena, de uma forma ou de outra, nós nos mantivemos do lado dos trabalhadores, que é a nossa classe de origem. Nós nos mantivemos no arco da esquerda, uns mais, uns menos, uns acertadamente, outros erradamente, sei lá quem é que vai saber, né? Fizemos a campanha da anistia, fizemos, enfim, quero dizer isso, fazer teatro, assistir teatro em épocas muito duras, em ditaduras violentas, se é que tem alguma ditadura que não seja violenta, né? É muito duro, é muito difícil, mas é sempre possível resistir. Porque ao ser humano é dado uma capacidade que eu não sei se é dado a outra espécie que aqui vive, que é a de resistir e a de se poder reinventar. Eu encerro as minhas palavras, não sei se foram boas, mas muito obrigada.